dois períodos. Obrigado pelo convite, obrigado pela simpatia, terem estendido o convite à minha mulher. Ela é turca, tem o mesmo fascínio a vir a um convento franciscano que eu tenho a ir a uma Darga Sofia na Turquia. Por isso, para ela, foi os 20 minutos que andamos ali por cima foram fantásticos. Agradeço imenso a simpatia. Eu trouxe o livro para mostrar que tinha publicado um livro, mas depois notei que a maior parte das pessoas já sabe que há um livro e muitos já leram o livro. Obrigado também pelo interesse. Eu vou começar por aí, por algumas palavras sobre o que é que o livro tenta fazer e depois parto daí para outro tipo de reflexões. O livro é, sobretudo, uma tentativa de desenvolver um quadro teórico bastante geral e bastante ambicioso, e isso tem muito a ver com o facto de eu, nos últimos 2-3 anos, ter participado muito no debate público, escrevendo para uma revista inglesa, quase semanalmente, e ter sentido que, muitas vezes, que estava a dizer coisas que eram muito desgarradas. Uma semana tinha de falar sobre um tema, outra falando sobre, e sentia falta de ter um quadro teórico que me fizesse sentir que estava a dizer algo articulado, em vez de todas as semanas improvisar uma opinião qualquer sobre um tema qualquer, que era uma sensação muito desagradável. E isso explica, julgo, porque é que o livro é, do ponto de vista teórico, tão ambicioso. É o único dos meus livros que é, em larga medida, académico. Enfim, tem 500 notas de rodapé, ao contrário dos outros livros. O segundo ponto tem a ver com a questão da geopolítica. O livro, e julgo que isso não é inteiramente claro ainda nesta edição, eu estou a preparar agora uma edição paperback em inglês que vai ter o dobro das páginas, por isso terá perto de 600 páginas se vier a ser traduzido para português, mas 500 no inglês, e será mais claro aí. O livro tenta desenvolver uma teoria da geopolítica que é uma teoria que eu chamaria de segunda ordem. Ou seja, em vez de falarmos de ordens mundiais que têm um conteúdo substantivo e podem ser uma ordem romana, ou pode ser uma ordem otomana, ou pode ser uma ordem inglesa, ou uma ordem americana, eu acho que temos hoje um ceticismo e um relativismo muito profundos quanto a esta possibilidade. É por isso que eu nunca defendo que estamos a passar para uma ordem chinesa. E julgo, de resto, que os decisores na China e os intelectuais na China partilham deste ceticismo e relativismo. Eles não julgam que estamos a passar para uma ordem chinesa, eles julgam que estamos a passar para uma ordem pós-americana. Mas o que se segue, na minha opinião, a uma ordem pós-americana é uma ordem de tipo diferente. É uma ordem onde a ordem está permanentemente a ser reconstruída, construída e reconstruída. É uma ordem de construção. É um movimento de ordenação e não uma ordem final. A ideia de que chegamos a uma ordem final é abandonada e há um processo contínuo de construção, por isso construtores de mundos, de construção e reconstrução da ordem mundial, e que é feita de diferentes polos. A China tentará verter um conteúdo chinês na ordem que está a ser construída, ao mesmo tempo que outros blocos tentam verter o seu conteúdo. O resultado, julgo eu, é até um resultado que pode ser considerado digital, no sentido desta permanente construção e reconstrução, como um programa, uma série de linhas de código que podem ser alteradas permanentemente. E se olharmos para o produto final, podemos em qualquer momento dizer algo como a ordem atual é 70% americana, 25% chinesa, 5% de outras geografias, mas estas percentagens alteram-se permanentemente. De resto, esta ideia de percentagens, já digo no livro, para aqueles que já leram, nem é inteiramente nova, porque houve um famoso encontro entre Churchill e Stalin em outubro de 45 em Moscou, onde só estavam os dois, e em que Churchill passou um guardanapo a Stalin com uma divisão da Europa em percentagens. Onde aparecia Reino Unido 90% da Grécia, União Soviética 10% da Grécia, União Soviética 80% da Roménia, Reino Unido 20% da Roménia. Stalin, julgo eu, na verdade o relato deste episódio principal vem de Churchill, por isso é difícil saber o que é que aconteceu objetivamente. Mas eu julgo que Stalin terá achado o exercício bastante absurdo, porque estas questões, em 1945, decidiam-se com o exército na capital e decidiam-se não em percentagens, mas
na tomada do poder total. Mas em todo o caso, Stalin devolveu o guardanapo com umas pequenas alterações. A Roménia passa de 80% para 90% da União Soviética. Participou na brincadeira, mas eu julgo que na altura seria uma brincadeira. Mas nesta ordem inteiramente tecnológica ou digital, se preferirem, a ideia de que pode haver percentagens não é absurda. Se os Estados Unidos controlarem o mercado de chips e se a China controlar o mercado de terras raras, nós temos uma situação em que o controle da ordem tecnológica é distribuído, embora um dos blocos continue a ser preponderante. Mas tem de haver sempre uma negociação e um compromisso e um equilíbrio que é feito entre os poderes. Eu julgo que foi isso que aconteceu em 2025, nesta negociação, que não levou nem a um desacoplamento, não sei se é essa a palavra que é usada na tradução portuguesa, desacoplamento das duas economias, nem a um conflito, levou, pelo contrário, a uma reordenação em que as regras mudaram. As regras da economia mundial já mudaram bastante em resultado do poder chinês. Temos os Estados Unidos, por exemplo, a defender o estabelecimento de um chão de preços para certos produtos estratégicos, ou a defender a participação estratégica em empresas por parte do Estado americano, que são duas ideias que eram absolutamente anátema há 10 ou 20 anos atrás. E por isso este processo de ordenação e reordenação está a acontecer. Esse é um ponto importante que está muito por trás do livro. Deixem-me pensar aqui o terceiro ponto. O terceiro ponto liga-se mais diretamente aos temas deste grupo e deste encontro, que é a questão da virtualidade e da virtualização, que é muito central em todos os meus livros, para dizer a verdade, e aqui neste livro começa, julgo eu, na minha opinião, a adquirir mais maturidade do que nos outros, mas espero que adquira ainda mais em livros futuros. Eu costumo dizer, quando apresento o livro, e esta deve ser a 200ª vez que falo sobre o livro desde janeiro, mas não é parecida com as outras. Estou a ser um bocadinho mais caótico e desorganizado do que normalmente sou. Espero que isso seja melhor do que se tivesse aqui um PowerPoint e tudo muito profissional. Mas, em todo caso, eu costumo dizer nestas apresentações que o livro nasceu, não é inteiramente verdade, mas nas apresentações fica bem, que o livro nasceu em 2018, quando eu ia a Washington e ouvi a expressão de que se não tivermos cuidado, o mundo se tornará chinês. E é verdade que me lembro disso e lembro-me de ficar um pouco perplexo com a expressão. E aqui entramos claramente em ideias que o professor Mendo Castro Henrique estará interessado. De passagem, eu acho que a ideia de cosmopolítica é interessante e já volto a isso, talvez preferível a geopolítica. Ou outra palavra semelhante, mas talvez o termo geopolítica não se adequa bem à realidade que eu vou descrever já a seguir. Mas é verdade que a expressão me causou alguma perplexidade, porque o mundo, se olharmos pela janela, é um mundo físico, ou um mundo metafísico, ou um mundo criado por um poder divino, ou criado por acidente cósmico, ou por evolução. Mas certamente não um mundo chinês. De resto, e aqui entramos na questão, nem o mundo chinês, nem o mundo americano, a ideia de que a agência humana tem o poder de construir o mundo continua a ser uma ideia um pouco peregrina. Quando eu a defendo, causa imensa resistência, um jogo hoje que causará também, mas eu vou tentar defendê-la mais uma vez. Mas a ideia de que o mundo é um mundo físico é, na verdade, na origem da geopolítica, nos anos 10 e 20 do século passado, é muito claro nos autores que desenvolveram o conceito e o próprio termo de geopolítica, que não existia antes de 1910, eu julgo que falo sobre essa história no livro, e dou as datas e as referências em notas de rodapé. A palavra geopolítica queria significar precisamente um tipo de política que está ancorada na realidade física e que tinha claramente por objetivo condicionar os decisores políticos a um ambiente de realidade física que lhes colocasse barreiras ao seu arbítrio. É assim que é apresentada na origem a geopolítica. Ora, entramos agora num sentido completamente oposto, em que o mundo é chinês, em que geopolítica passa a significar a construção do mundo pela política, pelos grandes poderes. E aí a palavra geopolítica funciona, porque continuamos a ter a ideia de mundo em geo e a construção política.
mas já deixa de ser uma política que é limitada pelo prefixo geo para ser uma política que toma de assalto o prefixo geo. E talvez por isso até fizesse sentido usar um termo diferente, que pode ser cosmopolítica ou outro que preferirmos, mas a ideia de que o cosmos é construído é uma ideia que, eu começo com uma citação de Timeus, de Platão, é uma ideia que faz mais sentido do que esta ideia de que a geografia condiciona a política, que é o termo original e a justificação original para a geopolítica. O livro discute precisamente este tema, assentando no pressuposto, que eu julgo que é fácil de aceitar, esta parte é fácil de aceitar, de que o poder geopolítico é muito mais poderoso quando se concebe o mundo como sendo construído. A ideia de que podemos exercer poder sobre os outros construindo um mundo que os outros tomam por físico e real. Aliás, quando neste tipo de palestras as pessoas torcem muito o nariz à ideia de que o mundo é construído pelos grandes poderes, eu tendo a pensar com os meus botões, a usar e abusar de expressões portuguesas, que já não se usam se calhar, eu tendo a pensar que, bom, essa é precisamente a reação ideológica de alguém que vive dentro do mundo, foi construído por outros, e interessa a esses outros que a opinião vulgar, comum, seja de que o mundo não é construído. Porque precisamente a origem do poder é a ideia de que outros aceitam este mundo como natural, mas nós que estamos num nível superior concebemos-lo como construído. Eu estou a escrever agora um livro sobre a Índia, que na verdade não é sobre geopolítica, é muito sobre o hinduísmo e o hinduísmo político. E há muitas ideias na tradição hindu que têm muito a ver com isto. A ideia de Maya, a construção, poder de ilusão, a ideia de que nós exercemos poder criando uma ilusão, é uma ideia muito importante. De resto, eu se quisesse encontrar um exemplo para o que estou a dizer, nós exercemos poder sobre os outros criando uma ilusão, na tradição ocidental deve haver exemplos, mas não me ocorreram imediatamente. Mas na tradição hindu há exemplos ótimos. Na Ramayana, a história de Rama e de Ravana e do seu combate, quando se cita a mulher de Rama é raptada, Ravana cria uma ilusão de um alce branco que o protetor de Sita persegue e depois ele pode raptar Sita. Numa Ramayana posterior do século XVI, torna-se ainda mais complexo, porque Ravana constrói esta ilusão, mas depois Rama, por cima da ilusão que é construída por Ramana, constrói uma segunda ilusão em que Sita está naquela casa, mas ela verdadeiramente já não está naquela casa. São exemplos perfeitos de como nós podemos exercer o poder, construindo um mundo completamente artificial, virtual, que outros tomam por dado e atuam nesse mundo sem perceberem que estão, na verdade, completamente capturados por uma ilusão produzida por outros. Para resumir o argumento, eu acho que é isto que se passa na geopolítica hoje em dia. E acho que a batalha entre os Estados Unidos e a China é uma batalha para construir um mundo e capturar os outros Estados desse mundo, onde passam a ser agentes ou personagens de um mundo ficcional. Têm o seu lugar, exercem o seu papel, têm até um certo circuito de ação, mas é tudo isso dado pelo construtor original do mundo. E esta ideia de acoplamento e desacoplamento, na verdade, tem pouco a ver com acoplamento e desacoplamento, tem a ver com a dinâmica de absorção e de reação à absorção. A China tenta absorver os Estados Unidos no seu mundo, os Estados Unidos tentam rejeitar essa absorção, o oposto da absorção, não sei qual é a palavra, e o mesmo processo está a acontecer do outro lado. Não é tanto uma dinâmica da Guerra Fria de separar as esferas, é uma dinâmica de absorção. O poder é, na verdade, absorver os outros no nosso mundo, no mundo que nós construímos. Bom, é essa a premissa do livro. Eu agora passaria, mais ou menos rapidamente, a 2 ou 3 temas que julgo que se ligam diretamente aos vossos interesses e que vão despertar debate e que são, de resto, temas que não estão muito claros na minha cabeça. Também por isso dizia que esta apresentação é um pouco diferente das outras. Só fui convidado para ir a Singapura
e passa-me um bom cheque, eu não posso chegar lá e dizer que as coisas não estão claras na minha cabeça, mas eu espero que esta audiência perceba que isso até é uma coisa boa, não é? As coisas não estarem claras. E por isso vou passar aqui algumas coisas que não são 100% claras para mim ainda. Espero que venham a ser, mas que eu julgo que vão despertar debate. A primeira é, eu julgo que esta ideia da virtualização é absolutamente central na história moderna, filosófica ou política, e nós não temos muita maneira de lhe escapar. Eu diria que podemos perceber toda a história moderna como um processo de progressivo, gradual de virtualização. E estamos agora num momento onde isso torna muito claro e até num momento em que é possível pensar no ponto final desse processo, a que eu chamaria metaverso, que é o ponto final do processo de virtualização. Mas se olharmos para o passado, vemos isto um pouco em todo lado. O romance moderno é uma espécie de uma máquina virtual, cria um mundo virtual. Eu gosto muito daquela passagem em Milan Kundera, onde ele diz, isto na altura que li pela primeira vez pareceu-me extremamente verdadeiro, em que ele diz: se nós quisermos saber como é que era o mundo da Europa Central no século XVII, podemos ler documentos históricos, podemos ir visitar os monumentos, mas na verdade o que nos leva diretamente a esse mundo passado é ler um romance que seja situado nesse mundo, ou que tenha sido escrito contemporaneamente, ou até que seja um romance histórico. Mas o romance cria, para percebermos que todas as grandes estruturas do mundo moderno europeu são estruturas de virtualização. E o romance é a criação. O romance é muito parecido com aqueles aparelhos de realidade virtual que nós colocamos na cabeça e somos transportados a um mundo que é criado com enorme realismo. E aí, dentro do romance, nós podemos andar à volta, olhar, ver as pessoas, ver os edifícios, ver a paisagem, ver as estruturas sociais. É muito, muito revelador e julgo que é a grande inovação do romance europeu. E os grandes romancistas fazem isso de um modo que é talvez até potencialmente superior a uma máquina de realidade virtual, porque o nosso cérebro colabora na criação desses mundos, enquanto que está um pouco mais passivo nas máquinas de realidade virtual. Se olharmos para a ideia de crescimento económico, é também um processo virtual, porque sem a ideia de que o mundo pode ser criado e recriado em bases novas, não pode haver crescimento económico. O mundo é dado, as suas estruturas fundamentais são dadas. Mesmo em Adam Smith, ainda é muito claro que o pouco crescimento que pode existir vem da agricultura, mas que na indústria não há a criação de realidades novas. Porque ele está ainda a pensar muito antes da verdadeira revolução da energia do carvão e do motor a vapor, que muda radicalmente esta equação, mas muda através da criação de mundos virtuais. O que o carvão faz é permitir à Inglaterra aumentar as suas manufaturas e trocar as manufaturas por produtos agrícolas criados no outro lado. O que, na verdade, expande virtualmente o território, a terra física da Grã-Bretanha. Há uma espécie de território virtual que é acoplado. Além disso, o carvão permite obter fontes de energia sem destruir as florestas à superfície e, por isso, há uma espécie de aumento da terra física de um modo virtual. E passamos a comparar o poder entre os Estados em termos não da sua riqueza presente, mas do seu crescimento económico, que é uma dimensão virtual que é acrescentada. Quando os barcos a vapor começam a ser usados na guerra, há umas reflexões muito interessantes que eu cito no livro sobre o modo como, na verdade, está a ser criado um campo de batalha virtual. Hoje em dia, quando nós temos eu julgo que terei tempo de falar um pouco sobre isso. Quando temos um campo de batalha completamente virtual na plataforma Palantir, de que eu falo no livro, e outras plataformas semelhantes, temos de nos lembrar que um pouco deste processo estava já a acontecer em eras passadas. As citações que eu falo no livro são muito vívidas e ilustrativas. Há, por exemplo, um almirante inglês que diz que a partir do momento em que os barcos a vapor entram no campo de batalha naval, que os elementos naturais desaparecem, porque subitamente não é preciso esperar pelo vento, ou por vento vir, ou pela tempestade passar. Há uma espécie de, digamos, um campo de batalha esquematizado e virtual que foi
sanitizado dos seus elementos naturais mais imprevisíveis. E eu gostaria de sugerir que nós quase que podemos pensar no campo de batalha como já tendo uma dimensão digital ou virtual. Porque é um campo de batalha que passa a ter linhas à superfície da água, mas estas linhas são controladas de um modo virtual, já não há a imprevisibilidade ou o poder dos elementos naturais, é algo que nós construímos separado dos elementos virtuais. Bom, isto só retrospectivamente é que é visível, mas na verdade já está lá em embrião. Do mesmo modo que eu digo no livro, é uma frase assim mais provocatória ou quase humorística, mas acho que tem alguma verdade, que há algo mais em comum entre o supermercado e a plataforma Amazon de compras do que há entre um supermercado e um bazar tradicional. Porque o supermercado já é digital, já tem as suas linhas coordenadas, que são coordenadas verticais e horizontais, com os produtos colocados de um modo que é quase um ecrã, que são supostos ser visualmente perceptíveis e manipuláveis, já tem muitos dos elementos do que será uma plataforma na internet, enquanto um bazar é o oposto disto tudo. Ou seja, para voltar à ideia inicial, há um processo de virtualização, do qual decorre o poder político e geopolítico, mas do qual decorre também a transformação radical das nossas vidas. E agora passaria, antes de passarmos às perguntas, muito brevemente sobre a questão da inteligência artificial, que é um ponto onde as minhas ideias não estão inteiramente claras, mas não sei que há alguém que tenha ideias claras sobre isto, não tenho a certeza. E eu sugeriria, como não devem ficar surpreendidos, e eu acho que estamos aqui, e era essa talvez uma das principais contribuições que eu queria fazer para o debate hoje, nós estamos um pouco confusos sobre este tema e talvez a cometer um grave erro de categoria. Assim que se diz, o professor Castro, um erro de categoria, quando se coloca numa categoria errada um objeto. Agora, qual é o erro de categoria? Nós tendemos a pensar a inteligência artificial como sendo inteligência, como sendo raciocínio. E eu diria que faz mais sentido, cada vez mais, à medida que se torna claro o que está a acontecer, que, na verdade, o que nós chamamos de inteligência artificial é a criação de mundos virtuais. Bom, isso é muito claro na prática e nos negócios, porque há 3 ou 4 anos, quando começamos a falar nas LLMs, nos modelos de linguagem, havia muita ideia de que estamos a criar aqui uma inteligência humana, mas superior à inteligência humana. Uma forma de raciocínio extremamente poderoso, extremamente autoconsciente. Nada disso aconteceu. O que aconteceu claramente é que estamos a criar plataformas para a criação de vídeos. É assim que a inteligência artificial está a ser absorvida pelas nossas sociedades. Se estiverem nas redes sociais, veem a criação de vídeos e, sobretudo, agora uma dúvida muito mais radical do que já existia sobre a natureza da realidade. A minha experiência nas redes sociais é que agora já não ligo quase nada a um vídeo que veja, porque aquele elemento da realidade que existia já não existe. Se há um vídeo engraçado sobre um bebê a brincar com um gato, quase de certeza, com 99% de possibilidades, é um vídeo criado por inteligência artificial, onde a reação do bebê é uma reação que nunca aconteceu, nem nunca aconteceria. Nós estamos a entrar em mundos de fantasia privada, onde nós projetamos os nossos desejos, ou desejos secretos ou não tão secretos, mas isto é evidentemente perturbador. Mas o que eu queria dizer é, bom, houve um momento em que a inteligência artificial parecia ser um contraponto a isto. Houve até um momento muito claro em que as grandes empresas abandonaram a ideia do metaverso e abraçaram a ideia da inteligência artificial. Quase que podemos falar um mês em que isso aconteceu aí por 2022 ou 2023. O mês exato onde isso aconteceu. A mim parece-me cada vez mais que isso foi um exercício de rebranding, porque o projeto do metaverso continua com a mesma força, mas metaverso era uma ideia de que o público não gostava. O público, na verdade, se quiser ser enganado pelo metaverso, não lhe pode chamar metaverso. Há aí uma dinâmica psicológica curiosa, porque se nós quisermos tomar esta realidade virtual por realidade, temos de lhe chamar outra coisa qualquer. E começamos-lhe a chamar inteligência artificial. 2 ou 3 pontos mais sobre esta ideia, mas mais uma vez ainda um pouco incompleta. Não é inteiramente surpreendente que a inteligência artificial esteja tão intimamente ligada à ideia de mundos virtuais.
Primeiro, se verem o texto fundador de Turing, Alan Turing, sobre o teste de Turing, que evidentemente a inteligência artificial já passou, não é? Falamos hoje com um chatbot e temos de reconhecer que é semelhante a um ser humano. E que, bom, há pessoas que dizem que consigo detectar que é inteligência artificial porque é convencional e previsível. Como se os seres humanos, na maior parte dos casos, não sejam convencionais e previsíveis. Bem, temos de ser honestos e dizer que foi passado, e é curioso, porque até há 5 anos atrás nós dizíamos nunca acontecerá, ou acontecerá daqui a 50 anos, e quando acontecer, que choque terrível será, e depois aconteceu e ninguém ligou assim muito. O facto do teste ser passado. Mas o teste, há qualquer coisa curiosa no teste de Turing e no paper onde ele apresenta isso. Porque, evidentemente, ele nunca defende que o que estamos a construir é uma inteligência mecânica, porque, na verdade, como ele explica, nós nunca poderemos definir precisamente de um modo aceito por todos, não controverso, o que é que significa inteligência, e por isso o que ele sugere é que, em vez de tentarmos construir uma inteligência que seja objetivamente inteligente, uma inteligência artificial ou mecânica que seja objetivamente inteligente, nós temos de construir uma inteligência artificial ou mecânica que pareça inteligente. E é esse o fundamento do teste de Turing. Há uma conversa entre um computador e um ser humano e o computador parece inteligente. Ou seja, logo no início, quando a questão é posta, há um elemento de virtualidade, porque o objetivo não é que seja verdadeiramente inteligente, mas é que pareça inteligente. Há um elemento de teatro que está lá presente desde o início. Um elemento de simulação que está presente desde o início e que nunca abandonou. E depois, finalmente, para não dizer que isto é puramente um truque, porque eu acho que não é puramente um truque, embora tenha elementos de truque, como sabem, Sam Altman agora anunciou há 2 meses que a plataforma vai começar a produzir homemade porn, pornografia doméstica, produzida domesticamente. O que, evidentemente, do ponto de vista social, é um pouco perturbador, porque se a pornografia já tinha o poder que tinha, quando era produzida por outros, quando pode ser produzida pelo próprio destinatário da pornografia, torna-se muito mais poderosa, mas é isso que está a ser construído. Bom, é uma pornografia construída pelo destinatário da pornografia, nós estamos a entrar numa espécie de mundo virtual acoplado diretamente aos desejos não realizados do ser humano, que passa a viver em mundos onde há uma espécie de satisfação sucedânea destes desejos. Mas eu não queria dizer, e termino com isso, não queria dizer que isto seja puramente um truque e um truque comercial. Porque há aqui um problema filosófico importante também, que é a questão. A inteligência artificial, porque tem. Reparem, por exemplo, nos modelos de linguagem. Porque a inteligência artificial depende da existência de um modelo do mundo, depende da existência de um quadro interpretativo do mundo. E porque este quadro interpretativo, ao contrário do quadro interpretativo que os seres humanos têm, não é dado naturalmente pelo nascimento, mas é construído. Se é construído, este modelo do mundo é um modelo que necessariamente é virtual. É um modelo do mundo construído artificialmente ou tecnologicamente. Como é que nós podemos evitar a ideia de virtualidade na inteligência artificial? Não podemos. Há um problema filosófico fundamental aqui. Nós precisamos, por um lado, de um modelo do mundo, não há inteligência artificial sem um modelo do mundo, mas, por outro lado, este modelo, sendo produzido, liga-se diretamente à possibilidade de poder ser manipulado, alterado, construído e reconstruído, porque foi produzido. Nós, como seres humanos, temos a vantagem ou a desvantagem de termos também um modelo do mundo, mas é um modelo do mundo sobre o qual temos poderes muito limitados de construção e reconstrução. Mas isso já não acontece com a inteligência artificial. Queremos ter uma inteligência artificial sem modelo do mundo? Não será inteligente. Queremos ter uma inteligência artificial com um modelo do mundo que não seja construído? Bom, isso é o ser humano, não é a inteligência artificial. Acabamos sempre com os dois elementos. No caso dos modelos de linguagem, reparem, desde o início é uma construção virtual. Desde o início, o que o modelo de linguagem largo ou grande, não sei como se traduz em português, LLMs, fazem é obter, a partir dos dados, as estruturas invariantes da linguagem. As estruturas estatísticas invariantes da linguagem. E esse é um modelo de abstração que nos permite construir uma espécie de máquina virtual, a partir do qual se depois
constroem mundos de linguagem a partir dos prompts do utilizador. Mas desde o início está presente a ideia de que esta construção é virtual. E essa ideia está presente no conceito de alucinação. Porque precisamente estamos a falar de construções invariantes que depois se podem concretizar em diversos mundos fácticos, precisamente porque é desse ponto de vista que estamos a falar, pode muitas vezes acontecer que o mundo fáctico que é produzido seja relativamente diferente do mundo a que estamos habituados, com uma pequena variação. Nunca é uma variação radical, porque partimos das estruturas invariantes estatísticas, mas também nunca é o nosso mundo exatamente como ele existe. É muito claro hoje em dia de que as alucinações destes modelos nunca vão desaparecer. Podem ser controladas, utilizadas, mas os seus criadores admitem que nunca vão desaparecer e agora tentam até apresentar essas alucinações como sendo um ponto positivo. E nós encontramos-nos num momento francamente bizarro, que ninguém esperaria, julgo eu, em que as máquinas se tornam mais descontroladas, menos matemáticas, mais criativas, mais imaginativas do que os seres humanos. Porque as máquinas até há 5 anos atrás funcionavam na base da determinação e da certeza e agora funcionam na base da imprevisibilidade e da incerteza. Tem um efeito social imediato que ninguém esperava, que é os empregos que estão mais diretamente ameaçados são precisamente os empregos mais criativos. E há uma espécie de meme que circula na internet em que os computadores chegam e substituem os seres humanos na interpretação de textos, na produção de arte, na produção de poesia, mas não conseguem substituir os seres humanos em tarefas como lavar roupa ou dobrar a roupa. E os seres humanos é suposto assumirem as funções mais mecanísticas e determinísticas, enquanto os computadores exercem as funções mais indeterminísticas e mais criativas. Mas isso decorre diretamente desta associação de que eu estou a falar entre inteligência artificial e criação de mundos virtuais, que eu acho que é uma associação muito íntima. E por isso nós víamos logo nos modelos originais, e continua a ser isto que sobretudo atrai as pessoas, julgo eu, na minha experiência, que um LLM conseguia fazer, por exemplo, era produzir um soneto de Shakespeare sobre Taylor Swift, que é um soneto exatamente iguais ao de Shakespeare, e Shakespeare poderia ter produzido um soneto sobre Taylor Swift se tivesse conhecido Taylor Swift, mas é precisamente este poderia que é virtual. E estes LLMs são extraordinariamente poderosos do ponto de vista da criação de mundos virtuais, porque precisamente nós sempre nos poderíamos ter interrogado, bom, o que é que seria um soneto de Shakespeare sobre Taylor Swift, ou uma canção de Taylor Swift sobre Shakespeare, precisamente porque estes modelos olham para certas invariáveis ou invariantes na linguagem, permitem depois fazer estas variações interessantes e julgo que é isto que atraiu os seres humanos. Mas isto é precisamente a criação de mundos virtuais, mundos que não existem, mas que poderiam existir. Julgo que termino aqui, mas basicamente, estou resumindo, o que é que eu quero dizer? Quero dizer que esta ideia de virtualização é uma ideia que nos ajuda a perceber muitas ou todas as fundamentais dinâmicas do mundo contemporâneo, e em última análise temos de refletir mais seriamente sobre o que é que significa a inteligência artificial, porque estamos a assumir duas ou três coisas que podem estar fundamentalmente erradas. Pode muito bem ser que nós não estejamos a falar de inteligência num sentido convencional, estamos a falar da criação de mundos virtuais, com todos os perigos que isso vai trazer. Temos de ter a discussão sobre o metaverso que tivemos durante um ano mais seriamente, porque o projeto nunca desapareceu. Temos de ser mais céticos sobre a ideia que o que está a ser produzido é uma superinteligência. Sobre as implicações comerciais, temos de perceber que é a pornografia feita em casa que está a ser discutida e não a criação de uma superinteligência para resolver os problemas económicos ou científicos que existem no mundo, porque não é isso que a criação de mundos virtuais pode fazer, ou pode fazer de modo muito indireto. E temos de ter a consciência, e termino com esse ponto que é central no meu livro, de que a criação de mundos virtuais é um exercício de poder absolutamente extraordinário, de um tipo que nunca existiu na história humana, porque nós, quando falamos do exercício de poder, muitas vezes temos esta ideia da virtualidade, a ideia de ideologia
no marxismo é muito isto, a criação de conceitos, modos de pensar que são criados pelas classes dominantes e que absorvem todas as consciências das classes dominadas, mas isso era feito de modos muito rudimentares e agora pode vir a ser feito de modos realmente poderosos, em que o que está em questão não é a ideia de que a inteligência artificial nos vai dominar. E eu continuo a não perceber, mais um tema para debate, continuo a não perceber muito bem como é que a inteligência artificial pode dominar os seres humanos. Porque eu continuo a não ver nestes modelos ou nos modelos que se seguem nenhum elemento de vontade. Que é um conceito filosófico importante, mas que não está a ser discutido. Onde é que está a vontade nestes modelos? A vontade está nos seres humanos que os produzem e que usam os modelos para controlar outros seres humanos, precisamente através da criação extraordinariamente poderosa de mundos tomados por reais, mas que não são reais, são controlados de fora, de um modo ou outro, pela vontade dos criadores. Tem sido até um pouco penoso para mim, devo confessar, ir a estas conferências todas este ano e estar sempre forçado, mesmo depois de ter feito esta apresentação toda, posso muito bem ouvir uma pessoa fazer a pergunta: tem receio de que os computadores nos vão dominar a todos os seres humanos? Bom, e eu respondo, não tenho esse receio. Tenho o receio de que os seres humanos nos vão dominar a todos usando os computadores. De resto, é uma frase famosa em Dune, no livro e no filme, julgo que não está no filme, mas que devia estar no filme, porque é uma das frases principais, que a amada reverenda diz, e que é qualquer coisa como: houve um momento em que os seres humanos usaram máquinas que pensam para dominar outros seres humanos. O que aconteceu em Dune, no exercício de Dune, não foram as máquinas que tomaram o poder, não foram as máquinas pensantes que tomaram o poder, foram os seres humanos que tomaram o poder sobre outros seres humanos usando máquinas pensantes. Bom, eu acho que nós já estamos muito nesse momento em que seres humanos estão a adquirir poder fora de todas as fronteiras convencionais, usando, por exemplo, LLMs. Mas os LLMs vão se tornar mais poderosos. Não julgo que se vão tornar mais poderosos em termos do que nós convencionalmente chamamos de inteligência, mas enfim, o conceito de inteligência é um conceito problemático. Também por isso necessita de discussão. Mas certamente não um raciocínio ancorado no mundo, não um raciocínio ancorado no mundo humano, no mundo em que nós vivemos, mas a criação de mundos artificiais e virtuais através da inteligência artificial. E paro aqui como combinado.